Então, o que é paródia? Quem pode fazer a leitura aqui do texto? Eu posso ler? Ah, não. Pode. Ah, tá, beleza. Vai, Paródia Gabriel, pode ir. Pode ir, Gabriel. Ah, beleza. Paródia é a criação de um texto a partir de um... Ah, calma aí. Paródia é a criação de um texto a partir de um bastante conhecido, ou seja, como base em um texto consagrado, alguém utiliza sua forma e rima para criar um novo texto cômico, irônico, humorístico, zombeteiro ou contestador, dando um novo sentido ao texto. Parte da intertextualidade, a paródia é um intertexto, ou seja, é um texto resultante de um texto origem que pode ser escrito ou oral. Essa meu Deus, eu não sei falar isso. Intertextualidade também pode ocorrer em pinturas, no jornalismo e nas publicidades. Ô, Gabriel, então, assim, com as suas palavras, com base no que você conhece até hoje, como que você, e depois de ter lido esse pequeno parágrafo esclarecedor, como que você descreveria a paródia? Se alguém perguntasse, Gabriel, o que é paródia? Como que você explicaria? Para mim explicar o exemplo seria um exemplo fácil seria tipo quando alguém pega uma música e faz uma versão zoando dela, brincando. Isso era bastante comum antigamente. Isso, exatamente. De paródia famosa e tal. Então eu tenho um texto, né? Um texto bem. Aqui fala tem que ser de um texto conhecido, porque senão ninguém consegue reconhecer a paródia, né? Eu só consigo reconhecer quando quando o texto de origem é muito conhecido, né? Um exemplo, acho que nós trabalhamos isso ano passado, é aquele poema do Gonçalves Dias, aquele do romantismo. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Se for ver quando chega no modernismo, o Oswald de Andrade faz paródia com esse poema. O Mário Quintana faz paródia com esse poema. Por quê? Porque é um poema extremamente conhecido, né? O Oswald faz falando de São Paulo, né? Assim, mas ele usa as mesmas rimas, as mesmas coisas. Como é que eu sei que é paródia? Por exemplo, como é que eu consigo fazer essa relação? Eu olho um texto e falo, isso aqui é uma paródia. Esse texto se parece com aquele. Quais são os elementos em comum? Vocês acham que vai denunciar que tal texto é uma paródia? Ou algum elemento? Geralmente, música tem o mesmo ritmo, né? Mas em poema pode ter as mesmas rimas, pode ter o mesmo contexto, né? Vou mostrar aqui para vocês um exemplo do poema. Quem conhece esse poema chamado Quadrilha, do Carlos Drummond de Andrade? Alguém já leu? Quem pode ler esse poema? O primeiro aqui, o Quadrilha. Oh, meu Deus. Aí vai ficar mais claro. Professora Anitta quer ler? Anitta? Então lê, Anitta. Aqui, ó, esse aqui, ó. Quadrilha. Então, Peraí que eu tô machucando. Tá bom. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquina, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento. Raimundo morreu de desastre. Maria ficou para a tia. Joaquim suicidou-se e Liliane casou com João Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Ok, então eu tenho aqui uma situação. O que vocês enxergam dessa situação? Qual que é a situação desse poema? Assim, bem simples mesmo, só para a gente fazer uma reflexão. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou-se com J. Pinto Fernandes, que não tinha nem entrado na história. Então, o que aconteceu? Conclui uma palavra que todo mundo amava, se ferrou, bichinho, sardinhas. Um amava um e o outro amava o outro. Um desencontro total na vida, né? E se a gente for parar para pensar, geralmente é assim.
Geralmente quem você gosta não gosta de você, gosta do outro, que também não gosta dele, mas gosta do outro. Não é meio que assim a nossa vida com relação a essas questões amorosas? Não acontece muito? Duvido que ninguém nunca gostou de alguém que não gostava de você, que gostava de outra pessoa. Duvido. Não, nunca. Gabriel? Oi, oi. Aí ainda, Gabriel, o que você Eu acha tô. disso? Ah, você tá falando sobre ser comum você gostar de alguém e a pessoa não gostar de você? É, não é comum? Ah, é normal isso aí. Normal, né? Então ele retrata esses desencontros da vida e destinos, né? Como que a vida vai caminhando aí. Ok. E aí do lado tem uma paródia. A gente percebe que a paródia ela é maior do que até o próprio poema, mas fica muito perceptível que é paródia do texto do Carlos Drummond, né? E provavelmente tem uma crítica social. Bem bobinha, mas tem. Vamos fazer a leitura? Quem pode? Alguém. Eu. Eu quem? A Miriam. Miriam. Então faça a leitura, Miriam. Quadrilha sujeira. Da sujeira. João joga um palitinho de sorvete na rua. De Teresa, que joga uma latinha de refrigerante na rua de Raimundo. Que joga um saquinho plástico na rua de Joaquim. Que joga uma garrafinha velha na rua de Lili. Lili joga um pedacinho de isopor na rua de João, que joga uma embalagenzinha de o quê? De De não não sei o sei, quê. de não sei o que é, na rua da Teresa, que joga um lencinho de papel na rua de Raimundo, que joga uma tampinha de refrigerante na rua de Joaquim, que joga um papelzinho de bala na rua de João Pinto Fernandes, que ainda nem tinha entrado na história. Poema de Ricardo Azevedo. Isso. Esse poema, eu posso considerar uma paródia do poema do Drummond? Pode. Por quê? Quais são os elementos em comum aí? O que me faz perceber que tem muita relação com o poema do Drummond? Rima, contém rima. Qual que é a rima? Não vejo rima. O que tem em comum nesse poema, que eu considero paródia, com esse outro aqui? O que me faz perceber? Quais são os elementos em comum que eles possuem? As pessoas, Isso, as personagens são as os mesmas. personagens que tá É. no poema, o fato dele estar repetindo sempre a mesma coisa de cada um tá jogando lixo na rua do outro. Isso. Então, é claro, né, que é paródia. E tem qual que é a crítica social aqui desse Quadrilha da Sujeira? Que não pode se jogar lixo na rua. Que cada um joga seu lixo e vai virando meio que uma bola de neve, né? Cada um Uhum, joga um papelzinho na rua do outro, que também joga na rua do outro, e quando você vai ver, tá uma sujeira horrorosa, certo? Então certo. é basicamente isso. Aí tem também uma história em quadrinhos aqui, que é pra gente finalizar, que também, eu não sei se dá para vocês lerem, eu tentei fazer o máximo possível. Me diz se dá ou não. Dá, pro. Dá? Dá. Consegue, Gabriel, ler? Consigo. Consegue fazer a leitura pra gente? Oi? Consegue fazer a leitura? Ah, claro. Começa da esquerda pra direita, né? Isso. Beleza. Aita. Esse é João, que descontava seu baixo salário em Teresa. Tá a mulher toda machucada. Uhum. Que aliviava sua baixa autoestima em Raimundo. Que se mordia de ciúme de Maria. Que judiava de Joaquim. Que maltratava Lili. Que amava a todos. João pediu demissão. Teresa arrumou emprego. Raimundo caiu no mundo. Maria caiu na vida. Joaquim tirou proveito da confusão. Enxotou Lili. E virou o dono da casa.
Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha casa, que não tinha objetos, que não tinha sonhos. E graças a Deus não tinha entrado na história. E aí? É uma paródia também do texto lá do Drummond? Sim. E qual é a reflexão que eu posso fazer? Quais são os elementos em comum também que eu tenho com outro texto, e aí por isso eu considero uma paródia, ou seja, um texto intertextual com aquele. Ele trata dos mesmos personagens, ele vai meio que contando os acontecimentos da mesma forma do primeiro texto. Isso, e ele conta uma outra história, mas o nome dos personagens são os mesmos e as coisas que acontecem, né, são semelhantes, né, a forma como acontece. Né, no final entra alguém que não tinha nada a ver com a história, né, enfim. Então isso é paródia. Tudo bem quanto ao que é paródia? Sim, sim. Porque vou parar aqui para falar com vocês. No próximo formulário que eu vou mandar para vocês, eu vou pedir para que vocês façam uma paródia falando sobre os ideais modernistas. Então, precisa pegar um texto que seja conhecido e transformar numa paródia que trate das características do modernismo, né? Então, eu estava pensando em pegar um texto só para todo mundo fazer paródia, porque se vocês escolherem um texto que eu não conheço, por exemplo, como é que eu vou saber se é paródia, né? Então, eu pensei em duas coisas. Eu pensei ou nesse texto do Drummond, da quadrilha, que a gente acabou de ver, ou eu pensei em pegar um pedacinho, o iniciozinho do hino nacional, né, que todo mundo conhece o hino nacional, para que vocês montem uma paródia em cima do hino nacional. E o que vocês preferem? O hino nacional. Oi? Drummond. Então, eu vou deixar as duas possibilidades. O hino nacional. Isso. Eu vou deixar as duas opções. Você pode escolher ou o hino nacional ou esse poeminha do Drummond, para montar uma paródiazinha em cima, certo? Só que não é qualquer paródia, não é falar sobre qualquer coisa, é falar de aspectos deste movimento cultural que a gente está estudando, o modernismo. Certo? Escolher alguma perspectiva e abordar isso, essa questão da nova poesia, etc., das críticas que eles fazem, ok? Essa vai ser a atividade da semana que vem, claro, vai ter mais um poeminha do Mário de Andrade para vocês analisarem, e ainda essa parodiazinha. Ok, gente? Ok. Ok? Ok. Então, hoje é isso, tá bom? E aí, então, na proposta, eu faço... Vou fazer deixar essas duas opções. Eu queria montar um mural no Padlet para que vocês postem essas paródias, para que também a gente tenha interação entre vocês. O que vocês acham? Eu achei legal colocar no Padlet. E aí depois a gente monta um muralzinho, igual a gente fez lá com os poemas do modernismo. Ok? Ok. Então, beleza, gente. Então, por hoje é isso. Obrigada pela presença. E até semana que vem.